Saudações, aventureiros! Desde que a Wizards of the Coast se envolveu numa polêmica da atualização do OGL, a licença de jogo aberto para o D&D, o aclamado canal de YouTube Critical Role tem se distanciado cada vez mais da empresa licenciadora do D&D. Recentemente, eles começaram a lançar os próprios sistemas. Agora, no primeiro semestre de 2024, eles lançaram um playtest público do seu mais novo sistema, Daggerheart. E hoje nós vamos passar pelo básico e destrinchar o bom, o mal e o feio. Critical Role começou a streamar em março de 2015 sua primeira campanha, previamente começada fora das câmeras. Desde então, o sucesso deles apenas cresceu, se consolidando como uma das maiores marcas no mundo do RPG, comparável aos RPGs de mesa mais bem-sucedidos da história, mas atingindo um público inteiramente novo também. Conquistaram ainda contratos de patrocínio com a Wizards of the Coast diretamente, lançaram uma animação no Amazon Prime chamada A Lenda de Vox Machina, criaram cards e board games próprios, o sistema de RPG narrativo Candela Obscura e agora, em março de 2024, publicaram um novo sistema de RPG. Na verdade, um playtest público para esse sistema, através de um manuscrito de 370 e poucas páginas. O sistema será lançado pela Darrington Press. Com previsão de lançamento oficial para 2025, Daggerheart comporta uma infinidade de ambientações, mas parece se encaixar um pouco melhor em fantasia medieval clássica. Foi criado por Spencer Stark com a colaboração de outros 4 game designers, entre eles o dublador Matthew Mercer, considerado por muitos um dos melhores DMs da atualidade. Antes de mergulharmos na criação de personagem e regras de Daggerheart, eu gostaria de falar do que talvez seja o detalhe que mais chama atenção no primeiro momento: o dado de dualidade. Um par de D12 de cores diferentes, um representando esperança e o outro medo. A dualidade ocupa o lugar do D20 para os jogadores de Daggerheart, sendo utilizado nas rolagens de ação. Você rola os 2 dados, soma os seus resultados e adiciona o seu modificador relevante para aquele atributo. Dualidade também lastreia o rumo da cena, se ela vai ser uma cena esperançosa ou amedrontadora. Há então 5 resultados possíveis de uma rolagem de dualidade: uma falha com medo, uma falha com esperança, um sucesso com medo, um sucesso com esperança e um sucesso crítico, que é quando você pega 2 números com o mesmo resultado. Rolagens lastreadas em esperança dão aos personagens um recurso chamado esperança, uma espécie de moeda que você pode utilizar para ajudar aliados, ativar alguma habilidade específica sua que requer ela, ou então as suas experiências, que são aptidões que o personagem tem. Já quando o medo lastreia a rolagem, coisas ruins devem ser incorporadas à narrativa daquela cena. Quando isso acontece, o narrador também ganha um token de medo, uma moeda de medo. Isso pode ser utilizado para várias coisas, eu falo um pouquinho mais disso depois. Dualidade é o arroz com ovo, é a rolagem mais feita em Daggerheart. E é importante notar que nesse jogo, a chance de um sucesso crítico é aproximadamente de 8%, 3% a mais do que no D&D. Parece pouca coisa, mas no longo prazo, essa chance a mais vai adicionando e você vê os críticos acontecendo com muito mais frequência. O narrador, por outro lado, rola um D20, então ele não tem a mesma variância, não tem a chance de ser uma cena de uma coisa ou de outra. É uma simetria estranha, mas funciona. Já na criação de personagem, comece sua ficha estabelecendo qual a sua classe. Há 9 opções de classe que vão aparecer aqui na tela, e cada uma dessas classes conta com 2 domínios, que são as áreas de expertise que aquela classe vai ter. Tanto a classe quanto o domínio dão habilidades únicas para o seu personagem. Cada classe também conta com 2 possíveis fundamentos. Fundamentos são a subclasse do sistema. Elas te dão acesso a habilidades únicas também. Depois de escolhidos a classe e o seu fundamento, é hora de escolher a sua herança. Herança é uma mistura de 2 fatores, a ancestralidade e a comunidade. A ancestralidade é como se fossem as raças ou espécies de D&D. Já a sua comunidade é como se fosse o seu antecedente, o lugar de onde você vem. Com 18 ancestralidades diferentes e algumas opções de comunidade, você pode fazer uma fantasia única a partir da combinação desses fatores. Depois da ancestralidade, você pode delegar os seus atributos. O Daggerheart funciona com um sistema de atributos fixos. Você tem 1 mais 2, 2 mais 1, 1 mais 0 e 2 menos 1 para delegar nos seus atributos. Os 6 atributos são força, finesse, agilidade, instinto, presença e conhecimento. Estabeleça então os seus limiares. Os limiares eles são comparativos. Toda vez que você receber dano, você deve ver se esse dano se enquadra dentro do primeiro, do segundo ou do terceiro limiar, que são o menor, maior ou severo. Então, de acordo com o limiar em que o dano entrar, você vai reduzir 1, 2 ou 3 pontos de vida do seu personagem. Danos abaixo do limiar mais baixo infligem estresse ao invés de dano físico. Estresse é um outro recurso que você pode usar para algumas habilidades e para socar os danos menores.
Se você não tiver estresse bastante para pagar, o dano vai para os seus pontos de vida. Os valores iniciais dos seus limiares são estipulados pela sua classe, então só anotar eles ali. A seleção de armas é limitada, mas também tem opções para armas de conjuradores, manoplas rúnicas, cajados e afins, algo que não está presente na quinta edição. Armaduras são igualmente limitadas com apenas 4 opções. Elas dão um bônus para evasão ou alguma penalidade dependendo do peso. Ao contrário do D&D e da classe de armadura, em Daggerheart você se defende com evasão. A armadura então se torna um recurso que você pode gastar cargas da sua armadura para reduzir um dano que esteja entrando por uma quantidade estipulada pelo peso da sua armadura. Após algumas escolhas descritivas da aparência do personagem e antecedentes narrativos, é hora de escolher as suas experiências. Experiências, como eu já disse, são aptidões do seu personagem, e elas são escritas na forma de antecedentes, especialidades, perícia ou até mesmo frases. Só não pode ser algo demasiadamente generalista. Ao rolar um teste que você sente que a experiência afetaria positivamente, você pode gastar uma moeda de esperança para adicionar o bônus daquela experiência à sua rolagem. Você começa o jogo com uma experiência mais 2 e uma experiência mais 1. Lembra dos domínios que a sua classe tem 2? Então, agora é hora de escolher as ações que os seus domínios te dão. Cada domínio, no primeiro nível, tem 3 possíveis ações para você escolher. Você pode escolher 2 quaisquer de qualquer um dos 2 domínios. As cartas de domínio muitas vezes precisam de uso de esperança ou estresse para serem ativadas, e dão benefícios como se fossem habilidades de classe. O playtest ainda inclui instruções para subir de nível. Como vocês podem ver, dos níveis 2 ao 4, subir de nível lhe permite uma das opções entre aumentar 2 atributos em mais 1, aumentar seu estresse ou HP em mais 1, aumentar 2 experiências em mais 1, aumentar a sua proficiência, que aqui é uma quantidade de dados de dano de ataque que você dá. Quanto maior a sua proficiência, maior o seu dano. Aumentar a quantidade de vezes que a armadura pode ser usada, ou aumentar a evasão em mais 1, aumentar o limiar maior em mais 2, ou o limiar menor em mais 1. Além disso, depois de escolher qualquer uma dessas opções, você marca o seu limiar severo como mais 2 e escolhe mais uma carta de domínio do nível atual ou de um nível mais baixo. Tudo considerado, eu acho um sistema interessante e divertido, com várias coisas novas, mas que ainda tem familiaridade para os fãs de D&D. Entretanto, tem algumas questões que me chamaram um pouco de atenção. Primeiro, eu gostaria de pontuar que existe um limite de cartas de ação que você pode ter ativas no seu personagem, até 5 delas. E essas cartas ficam ali e podem ser usadas para o combate. Se você precisar trocar alguma carta de lugar, você pode pagar uma quantidade de estresse para trocar a sua carta. A quantidade de estresse é estipulada pela própria carta. Mas fora essa mecânica, que é bem card game, não tem muitas mecânicas focadas em serem cartas. Não me levem a mal, eu entendo o valor das cartas fisicamente, elas agregam ao jogo, mas eu acho que falta mecânicas com flavor de carta, para justificar o fato de que as ações são cartas nesse jogo. Porque são cartas, mas podiam ser tokens especiais ou só habilidades escritas numa ficha, como em outros sistemas. Então eu realmente gostaria de ver no Daggerheart mecânicas que justifiquem o trabalho de eu ter que ficar recortando as cartinhas para usar no jogo. Faz sentido? O segundo ponto é que, na minha concepção, eles tentam fazer com que as classes sejam guarda-chuvas, que você pode inserir o seu próprio flavor e fazer ele ser aquilo. Não tem monge, mas você pode ser um guerreiro que luta desarmado. O problema é que, em alguns momentos, acabou ficando redundante ou muito isolado uma coisa da outra. Vou explicar. Por exemplo, ter o guardião e o guerreiro como classes diferentes. Um é um combatente focado em proteger os aliados, o outro é um combatente focado em bater nos inimigos. Se os dois são combatentes físicos, por que eles não são a mesma classe? E aí você deixa a escolha do foco para as cartas que eles escolherem a partir dos domínios deles. Faria mais sentido. Assim como conservarem o feiticeiro e o mago da quinta edição e ignorarem totalmente o Warlock. Se é só porque a fonte de magia deles é diferente, o feiticeiro e o mago são mais próximos. O Warlock é o rolê mais diferenciado dos três. Então por que tirar o Warlock, que tem todo um flavor mecânico e narrativo, e deixar justamente as duas classes que dão overlap em várias partes do conceito delas? Parece estranho para mim. Além de que na divisão dos domínios, o mago acabou ficando com o domínio do esplendor. Isso significa que o mago, além das habilidades de controle e dano que ele já tem em todos os sistemas, eles também contam com habilidades de cura nesse sistema. O mago já tem uma fama de ser um pouco overpower, e eu acho que no Daggerheart isso só vai se perpetuar. Afinal, além de tudo, eles são autossuficientes. Eu pessoalmente daria o esplendor para o bardo, que tradicionalmente já é capaz de curar. Falando em bardo, o Wordsmith, um dos fundamentos de bardo, requer para ativar uma de suas habilidades que o jogador rime na interpretação 3 palavras. Isso é bem maneiro e pode não ser um problema para alguns jogadores,
Mas outros jogadores que não são muito proficientes com as palavras podem achar muito difícil fazer 3 palavras rimarem no meio de um roleplay, fazendo sentido. Isso pode transformar um momento em algo muito meta ou muito demorado e atravancar o ritmo do jogo, ou fazer o jogador só se sentir frustrado de não conseguir fazer as rimas. Outra coisa que me chama a atenção é que o Paladino e o Clérigo foram fundidos numa nova classe, o Seraph. O Seraph tem 2 fundamentos, o Angel with a Shotgun e o Kinsei, o cara que tem uma espada mágica muito legal. E as 2 parecem fantasias bem específicas pra mim. Além do que, toda a parada de a minha classe que eu sou um anjo, sei lá, ser um anjo não devia ser uma ancestralidade e não um fundamento, achei confuso. E nenhuma dessas fantasias necessariamente substitui a fantasia de só ser um clérigo que expulsa mortos-vivos e essas coisas. Outro detalhe sobre a criação de personagem que pode ser um problema para muitos é que não existe nenhuma outra forma oficial de estabelecer os seus atributos além dos valores fixos que você tem que dividir. E muitas mesas preferem o caos e a aleatoriedade de rolar, ou só o sentimento de velha guarda, de se eu rolar mal, meu personagem vai ser fraco, e se eu rolar bem, ele vai ser muito forte. Eu vi umas sugestões em comentários do Reddit de rolar um D4 com valores +2, +1, 0 e -1, e só estabelecer assim, mas não é oficial e pode carecer de balanceamento esse método. O combate em Daggerheart é fluido e interpretativo. Não tem iniciativa, pelo menos não no sentido tradicional da coisa. Os jogadores agem primeiro, podem fazer quantas ações desejarem, na ordem que desejarem, até que não haja mais ações a serem tomadas, seja por falta de recursos ou qualquer outra razão. Mas para cada vez que eles realizarem uma ação, o narrador ganha uma ficha de ação. Após o turno dos jogadores, o narrador pode gastar uma de suas fichas de ação para ativar um monstro e uma habilidade desse monstro. Assim, o narrador pode gastar várias fichas para mover vários monstros. Tudo a depender de quantas fichas os jogadores deram para ele durante seu turno. O narrador também pode usar as moedas de medo que ele foi colecionando ao longo do dia de campanha para ativar habilidades especiais daquelas criaturas. Também é possível gastar um token de medo para converter em 2 ações, ou 2 ações para converter em um token de medo. Em geral, eu acho o combate uma das partes mais interessantes do sistema. Rolagens com esperança e medo mantêm os jogadores sempre ativos e as coisas engajadas em movimento. A falta de iniciativa pode ser sobrepujante para alguns jogadores, mas para outros é uma oportunidade de abordar um viés mais narrativo para os confrontos. Muitos playtesters afirmaram que é natural que no começo seja um pouco engasgado, mas que com o passar das ações todo mundo vai entendendo quando é a hora de agir na frente ou atrás de cada aliado. Afirmam ainda que você se sente muito mais sob o controle da cena narrativamente do que sistemas menos narrativos como o D20. Mas uma reclamação bem recorrente é que dependendo da build do seu personagem ou do inimigo que você está enfrentando, vale mais a pena você não fazer nada no seu turno, já que você com certeza vai errar se tentar acertar, ou com quase certeza vai errar, ou não vai causar dano suficiente para fazer uma diferença, e você vai estar alimentando a economia de ação do inimigo. Então, às vezes, o sistema acaba te incentivando a não jogar. Eu não acho que incentivar a inação e a desconexão com a cena seja a regra entendida nesse caso, o que eles queriam fazer. Esperança e medo podem precisar de um rebalanceio. Os jogadores que rolam com muita esperança o tempo todo vão ser capazes de aniquilar alguns monstros sem dificuldade, tomando ações e ações e ações, uma depois da outra, antes que os inimigos tenham sequer tempo de fazer alguma coisa. Já um grupo que esteja num dia muito ruim e role várias vezes com medo, bom, estarão condenados a rapidamente tomar um total party kill, a não ser que o narrador seja bonzinho e segure algumas das ações dos monstros, ao invés de só descarregar tudo nos jogadores. Essas mecânicas se balanceiam pela sorte, mas a sorte nem sempre está alinhada com a sua média estatística. E nesse sistema, rolagens muito ruins se acumulam rápido, levando a um caminho extremamente letal. Na verdade, é quase necessário que o narrador tenha um perfil mais conciliador, sabe? Porque se ele for o tipo de narrador que vê os jogadores como adversários que ele tem que derrotar, bom, encontros triviais podem escalar rapidamente no sistema. A cada rolagem, há 46% de chance que vai ser gerado uma moeda de medo para o narrador. E com uma ou mais moedas de medo, o narrador pode fazer algumas coisas, tipo usar as habilidades especiais de monstros que usam o recurso, conversão livre para 2 ações a cada medo gasto, e a capacidade de gastar medo para tomar as rédeas do turno nas suas mãos a qualquer momento, interrompendo a jogada dos jogadores. Um narrador mais punitivo pode aniquilar seus jogadores com esses recursos.
além do lado narrativo de se rolar com medo. As cenas vão escalar de forma negativa a cada vez que você rolar uma rolagem com medo lastreando. Uma rolagem lastreada com medo é fácil de se resolver, mas se você rola várias e várias vezes com medo no mesmo combate, você vai adicionar cada vez mais camadas de suspense e chances das coisas saírem do seu controle. Mas rolagens de medo demais no mesmo combate podem deixar o desempenho de um herói algo cômico, ou então até deixá-lo incapaz de lutar com sua arma quebrando ou falha similar. De fato, vários playtesters parecem concordar que a mecânica de medo pode se tornar um pouco repetitiva, ou até se tornar inexistente, dependendo da leniência do narrador. Eu conversei com alguns amigos que estão estudando o sistema também, e a gente chegou num consenso que é talvez o ponto que mais me preocupa sobre Daggerheart. O peso narrativo fica muito nas mãos do mestre. E se nem todos os jogadores forem do tipo que gosta de narrar cada uma das suas próprias ações com medo ou esperança, então esse peso cada vez se multiplica para cima do narrador. Por outro lado, a preparação prévia que o narrador tem que fazer para jogar Daggerheart é muito menos pesada e muito mais direta ao ponto do que no D&D, que você às vezes precisa fazer stat blocks enormes para combates que vão durar 2, 3 sessões. Em Daggerheart as coisas são mais sucintas. Por último, eu tenho 2 pontos finais. Apesar de ser claramente uma resposta e uma alternativa ao D&D e mirar na familiaridade para os jogadores, Daggerheart ainda tem traços vestigiais do D&D que eu acho que estão ali às vezes só para cumprir a fantasia que você já está acostumado. Eu gostaria de ver ancestralidades mais versáteis, mais diversas. Quer dizer, elas são muitas, mas elas são muito simples. Da maneira que foram implementadas, elas parecem reposições para as raças do D&D, basicamente. Você tem a raça macaca do D&D, você tem a raça macaca do Daggerheart, você tem os homem-tartaruga do D&D, você tem os homem-tartaruga do Daggerheart. É tudo muito um para um, sabe? O segundo ponto é que, por mais interessante que o sistema seja, ele ainda parece um pouco uma colcha de retalhos, parece que ainda tem uma certa crise de identidade nele. Ele junta elementos de 5e, ele junta elementos de Fate e ele junta elementos de outros RPGs, como Forged in the Dark, e outras referências majoritariamente desconexas. O que não é algo ruim, mas talvez falte um pouquinho de coesão mecânica nas coisas. Não me entendam errado, eu gostei bastante do material de playtest, mas ele ainda é um beta teste. Então eu acho que esse é o momento para a gente tecer o máximo de críticas possíveis para dar o máximo de feedback possível. Muita coisa ainda pode mudar até o lançamento oficial. Eu deixei de lado da análise críticas a repetição das artes nas cartas de domínio e a simplicidade do manuscrito, porque esses são features do beta e com certeza vão ser mudados até a versão oficial ser lançada. Daggerheart para mim é como se fosse uma mensagem bem clara do mercado, uma contraofensiva às escolhas corporativas que a Hasbro tem tomado. Especificamente, um caminho para o Critical Role se afastar a passos lentos do produto D&D. Dito isso, eu não acho que seja o fim do D&D no canal do Critical Role. Bem ou mal, os vídeos patrocinados têm uma receita muito maior do que fazer vídeos sobre o próprio conteúdo. Mas ao mesmo tempo é bem interessante ver o Critical Role se estabelecendo cada vez mais no mercado e cada vez dependendo menos da Wizards e da 5ª edição. Esse movimento de resposta da comunidade ajudou a popularizar ainda mais jogos como Pathfinder 2 da Paizo. Inclusive, a Paizo lançou recentemente uma nova licença de uso para os jogos deles. Além disso, há um novo produto sendo desenvolvido pela Kobold Press chamado codinome Projeto Bandeira Negra, que promete ser mais um novo sistema para disputar mercado com D&D. E nesse mesmo sentido tem vários outros sistemas sendo feitos. Um que tem escalado em popularidade é o Shadowdark, que promete juntar um sentimento daquela velha guarda com 50 anos de inovação. E parece ser bastante compatível com o D&D 5ª edição. Finalmente, se você quer saber mais sobre o Daggerheart, não ouça só o que eu tenho a dizer. Baixe o PDF, baixe o playtest e jogue por você mesmo. O documento completo está disponível no site para baixar gratuitamente. Mas você também pode baixar ele através do site Demiplane. O Demiplane é um concorrente para o D&D Beyond, mas que promete incorporar vários RPGs no seu Nexus. No Nexus você acha vários módulos oficiais para os RPGs que eles disponibilizam, mas também tem acesso a conteúdos independentes publicados para esses sistemas. O Demiplane até o momento conta com Pathfinder, Alien RPG, Avatar Legends, Marvel Multiverse, Vampiro, Candela Obscura e agora Daggerheart. E isso encerra o nosso vídeo de hoje. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender o básico do Daggerheart, como ele funciona, mas não deixem de baixar o playtest e se conferir por vocês mesmos. É muito importante que jogos com tanto potencial recebam o máximo de feedback possível, tenham o máximo de pessoas jogando,
para que a gente possa melhorar ele cada vez mais e para que todas as questões levantadas nesse vídeo sejam sanadas até o lançamento. Se você gostou desse vídeo, dá o like, se inscreve no canal, comenta aí que sistema você gostaria de ver abordado nos próximos vídeos e não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Grandes aventuras e sucessos decisivos a todos!